Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Hoje eu vim fazer a resenha do Conto da Aya, que é um livro que eu li assim que o meu Kindle chegou. Uma amiga minha me indicou e eu precisei ler, então já foi a minha primeira experiência com o Kindle. E eu gostei bastante, foi um livro que me deixou bem baqueada. E porque ele trata de um feminismo de um modo diferente, de um modo bem peculiar, digamos assim. E, enfim, ele é uma distopia que se passa nos anos 80, mas como por ser uma distopia tem algumas tecnologias mais recentes, digamos assim. E o que acontece? O mundo está numa época, num momento que as mulheres são muito desrespeitadas. Elas sofrem muitas agressões, inúmeras agressões, principalmente sexuais. E isso é uma coisa que tá deixando a sociedade meio, tipo, chega, obviamente, é uma coisa de se repudiar. E além disso, por causa da poluição e tudo mais, por causa da água poluída, alimentos poluídos, contaminados, as mulheres estão se tornando inférteis. Claro que muitos homens também, só que isso não é dito no livro. No livro, só quem pode ser infértil é a mulher, o homem nunca tem problema de fertilidade e essas coisas. E aí, as poucas mulheres que são férteis, muitas delas têm filhos com muitas deficiências, que nascem sem membros ou com alguma doença mais grave. Sem contar que muitas das crianças nascem mortas, então tem muitos natimortos e são raras as mulheres que realmente podem ter um filho totalmente saudável, então começa uma política bem diferente. Primeiro, as mulheres começam a ter todos os seus bens bloqueados e para pegar esses bens de volta só se for um homem que tem algum vínculo com a pessoa. Pode ser marido, pai, irmão ou essas coisas. Então só quem pode mexer nos bens das mulheres são esses homens. E já começa aí a dar aquele... Meu Deus, não tá certo isso aí. Quem tem um pouquinho de feminismo na mente já começa a ficar brava bem ali nesse ponto, porque realmente é bem chateante assim mesmo. Só que como a história não conta numa forma linear, então vai contando algumas partes do que tá acontecendo agora com uma mulher e o que aconteceu antes até ela chegar naquele ponto. Mas eu vou ter que começar a explicar desde o início, senão não vai dar pra entender muito bem. O que aconteceu foi que daí, isso tudo acontece nos Estados Unidos, onde até o nome do país muda e ele é dividido nas cidades, são divididas em distritos e tudo mais. E as mulheres, como tem aquelas que são férteis, as que são férteis, mas não têm um corpo saudável, e as que são totalmente inférteis, eles dividem as mulheres de algumas maneiras. As mulheres que são dignas de ser esposas, que elas podem se casar com um comandante, ter uma família e tudo mais. As mulheres que não são férteis, elas já ligaram as trompas, elas não servem pra nada, digamos assim. E daí elas são conduzidas às colônias, onde elas podem tratar de coisas bem nojentas, que explica no livro, que eu não vou dar spoiler. Ou elas podem trabalhar na agricultura e tudo mais, como tem alguns homens que também trabalham. Além dessas mulheres, ainda tem as martas, que são aquelas que são dirigidas a fazerem trabalhos domésticos, que são mulheres que não podem ter filhos também, ou que têm alguma idade já avançada, mas é muito raro mesmo ver uma mulher idosa naqueles momentos daquela época, porque elas geralmente são mandadas para as colônias, porque elas realmente são descartáveis. Então, se já passou da faixa etária que pode ter um filho, são descartáveis para o governo. E esse governo também ele é tipo a base de uma religião totalmente diferente de qualquer religião que eu conheça, pelo menos. E além de todas estas, tem as aias. Essas aias, que a personagem é uma aia, elas são mulheres consideradas férteis, só que elas não são dignas de ser esposas, digamos assim. Elas cometeram algum pecado perante o novo governo, no caso, descumpriram alguma lei. E essa mulher em específico, o crime dela foi ser casada com um homem que já tinha sido casado anteriormente, e isso não pode. Tipo, o homem e a mulher só podem casar uma vez e ponto final, não pode casar de novo. Então, se o homem casou, se divorciou e casou com outra, essa mulher não é digna de ser esposa dele, então ela não merece ser tratada de forma diferente, a não ser de uma aia, se ela for fértil. E essa mulher, então, ela aí começa a contar a história dela de verdade, que é tudo que ela passou no campo, no Centro Vermelho, que é onde as mulheres são preparadas para
se tornar uma aia, então elas são colocadas tipo numa escola militar assim pra descobrir como elas devem se portar quando elas forem pra alguma família, porque o que a aia faz? A aia é meramente um objeto de reprodução. Então ela é enviada para uma casa de um comandante onde a esposa é infértil, mas ela não pode ter relação alguma com as pessoas daquela casa. A única relação que ela vai ser ter uma relação sexual que ela nem realmente participa, ela só fica parada, e enquanto o comandante tenta fertilizar ela para ela ter um filho e esse filho ser dele e da esposa. Então, quando uma aia ela vai para uma família e ela consegue engravidar do comandante, assim que a criança nasce, ela é mandada para a próxima família e assim sucessivamente, para quanto mais crianças ela conseguir colocar no mundo melhor, porque o mundo tá com a taxa de natalidade caindo cada vez mais. E por mais que esse livro aconteça na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente, então acontece muitas tentativas de fuga. Tem, tipo, milícias, digamos assim, que tentam salvar as pessoas que estão em risco de vida iminente, porque o regime realmente se torna muito duro. Essa aia, por exemplo, ela é chamada de Off-Fred. O Off que significa de, e Fred é o sobrenome ou o nome do comandante a quem ela pertence. Então ela não usa o nome dela propriamente dito, isso não importa, elas não usam os nomes delas, elas são de alguém, ela é propriedade daquele comandante, então é assim que chamam ela e é a única forma que ela pode ser nomeada. E aí é o relato dela, assim, um relato realmente bem franco de tudo que ela passa, de todas as tentativas de suicídios que ela pensa em cometer, porque ela não quer aquela vida. E além disso, antes dela se tornar uma aia, como eu disse, ela era casada e ela tinha uma filha. E quando eles foram capturados, que vai contando ao decorrer do livro como se fossem uns flashbacks, assim, a filha dela foi tirada dela, porque como ela não é digna de ser esposa, ela não é digna de ter um filho que ela possa registrar, digamos assim. Então a filha dela foi tirada dela e dada a uma família onde tinha uma esposa digna de criar essa criança com um comandante. E o marido dela ela nunca mais viu, e ela não sabe se tá vivo, morto, se fugiu, o que aconteceu com ele, muito menos com a filha. Ela só sabe que foi enviada para uma família e que falaram para ela pensar como se a filha estivesse morta. Então, ela começa a se questionar de inúmeras formas como ela poderia sair daquela vida, o que ela podia fazer para a vida dela melhorar. E aí ela relata de tudo que ela vê, porque para ela sair de casa, ela tem que sair com um passe onde ela só é permitida entrar em alguns lugares. Então, ela vai fazer o mercado da família, por exemplo, mas ela não pode entrar em todos os comércios, digamos assim, porque tem comércios que são só para homens e aqueles que ela pode entrar são apenas os que vendem alimentos. Então ela não pode frequentar outro lugar a não ser isso, e ela tem que ir direto para casa com as compras pro jantar e tudo mais. A única coisa boa para ela é que eles tratam muito bem da saúde dela, porque ela precisa ser uma mulher forte e saudável para criar um bebê, para gerar um bebê. Então a alimentação dela é exemplar, só que é só isso, ela é realmente uma máquina para fazer bebê e não serve para mais nada ao ver do governo. E aí tu começa a ficar muito indignado com aquilo, porque tu fica torcendo pra ela conseguir achar um jeito de fugir dali, tu fica perguntando se ela vai conseguir reencontrar a filha dela, e ela tem uma melhor amiga que ela também encontrou no Centro Vermelho, mas essa amiga sumiu depois de um tempo e ela nunca mais ficou sabendo dela. E aí tu fica matutando sobre pra onde foi aquela amiga, será que ela vai encontrar aquela mulher de novo, sobre a mãe dela, que depois, durante o livro, ela tem notícia de onde a mãe dela pode estar, e só que aquela mulher tá muito inacessível, e tu fica numa torcida pra ela encontrar uma das milícias que pode tirar ela dali, ou pra ver se ela consegue encontrar a filha dela ou o marido dela, que ela nem sabe se tá vivo ou morto. Então é bem angustiante mesmo, e ela é tratada como um trapo, assim, sabe, totalmente descartável na vida do comandante e da esposa. Além do mais, ele demonstra muitas outras coisas, que não só com a Aya, mas com as Martas também, porque muitas pessoas ainda são crentes, digamos assim, com o governo. Elas acreditam que aquilo ali é a melhor forma de sair dessa crise de natalidade que tá acontecendo,
porque elas não veem salvação mais, porque se não nascerem novas crianças, a humanidade vai acabar. Então, tu começa a pensar em muitas coisas, tu reflete sobre muitas coisas, principalmente em relação aos direitos humanos, que todo mundo é privilegiado com eles, mas que muitas vezes as pessoas falam coisas absurdas em relação aos direitos humanos. Só que o nome já diz tudo, são direitos humanos, são direitos que a gente tem pra viver em paz e bem e saudável, e tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, realmente tu se questiona muito sobre isso e tu começa a se questionar muito sobre a questão da liberdade, porque é um livro que toma totalmente a liberdade das mulheres e de alguns homens também, de certa forma, porque muitos homens também não são dignos de ser um comandante, de se casarem e tudo mais, então eles têm que passar por muitas aprovações, mesmo que seja gritante a diferença de tudo que a mulher passa, porque o governo começou com tudo isso com a desculpa de proteger as mulheres, porém começaram a tratá-las tão mal, de uma forma tão absurda, que mulher nenhuma seria assim, falaria com orgulho que ela é só uma máquina de fazer bebê, que ela não serve pra mais nada. Então, tipo, é uma coisa absurda. E quando tu tem aquela criança, tu não pode criar afeto com ela, porque ela vai ser de outra mulher. E todas as experiências que ela passa, a esposa finge estar passando pela mesma coisa pra provar que, por exemplo, o parto, se acontece o parto, a esposa finge estar no parto também, como se ela estivesse exausta depois do parto, porque o bebê é dela, então como se fosse um ritual, assim, pra geradora da criança não se sentir mãe dela, que a mãe dela vai ser a esposa e não ela. Então realmente é um livro que te faz refletir sobre muitas coisas, é uma distopia que me deixou muito pirada. Sinceramente, depois que eu li ela, a minha cabeça começou a girar, eu comecei a pensar em muitas e muitas coisas em relação à liberdade, ao direito de ir e vir, principalmente, porque tu não pode sair daquele lugar e se tu tentar fugir, tu é morto, então é uma coisa bem pesada. Além do mais, tem também a questão do direito de fala, porque essas aias mesmo, ou as martas, elas não têm direito de fala, elas obedecem, dizem sim senhor, sim senhora e pronto, não tem mais alternativa. Ela não pode ter relações com... As aias não podem ter relações, não podem amar um homem, elas são simplesmente um objeto, como eu já disse, então elas não têm liberdade pra nada e a desculpa do governo foi como se aquilo ali fosse salvar a dignidade das mulheres, porque antigamente havia muito caso de estupro e tudo mais. Óbvio que ambas as realidades do livro são absurdas, mas o modo que foi imposto a solução foi muito mais cruel ainda com as mulheres, tipo, sonegando delas muitas coisas. Tu começa a pensar, pois apesar de todos os problemas, a gente tem como lutar por isso, pra solucionar as questões no hoje. Então, enquanto tu pode lutar, enquanto tu pode ter voz pra melhorar as coisas que não são boas pra qualquer ser humano, as coisas ainda podem mudar pra bem. Mas a partir do momento que tu não tem voz mais, que tu não pode reclamar mais nada, simplesmente não tem mais solução, tu não tem pra onde correr. Então a gente tem que dar muito valor à nossa voz e falar sobre as coisas e debater sobre todos os assuntos, porque falar realmente é uma solução. E quando tu perde esse poder de fala, realmente não tem mais pra onde tu ir. Então é um livro que te faz pensar demais, é uma distopia que deixa tua cabeça girando depois que tu termina de ler. Eu super recomendo, é uma realidade, assim, realidade que tem muito que de verdade, por mais que seja uma distopia, sabe? Então eu amei mesmo, de verdade, eu fiquei muito, 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 muito encantada com este livro. Por mais que ele me deixou muito frustrada, assim, com o final, eu ficava tipo, o quê? Como assim? Acabou desse jeito? E eu começava, não, pelo amor de Deus, eu preciso do final melhor, porque esse final não me satisfez. Mas realmente eu gostei muito, eu dei 4 estrelas, se eu não me engano, no Scooby. Mas foi um livro muito bom e eu super recomendo. Quem gosta de distopias com certeza vai amar, é um livro muito, muito bom. E eu não me arrependo nem um pouco de ter lido. Enfim, pessoal, era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz mesmo com essa leitura e a minha primeira experiência com o Kindle também foi maravilhosa. Eu tava com medo de não gostar de ler no Kindle, mas graças a Deus eu amei. Acho que era só isso mesmo, não se esqueçam de curtir aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se não é inscrito no canal, por favor se inscreve para não perder mais nenhum. E era isso, um beijão e até a próxima!